Houve um dia em que os mortos se preocuparam com os vivos. Mas antes, vou lhe contar o que acontece quando se aproxima do mês de novembro, mais precisamente no dia de finados, em que é o dia mais triste no Brasil. Normalmente no mês de novembro, no dia de finados, chove. Na maioria das cidades é um dia chuvoso, é um dia triste. Não sei explicar as razões, mas é um dia em que as pessoas se preparam para ter uma comunicação, uma lembrança de alguém falecido, e todo mundo tem alguém que faleceu na família. Se não é um parente próximo, um parente distante, mas todo mundo tem alguém que ela perdeu. E isso tem passado de geração em geração. O Dia dos Mortos, um feriado em que primeiro as prefeituras vão até o cemitério, e os cemitérios são limpos. Eles pintam os muros, os portões, os túmulos fazem uma capina, porque tem mato. O cemitério fica bonito em todo, se é que posso dizer isso, todo o Brasil, porque as pessoas vão fazer algumas peregrinações, levar velas, oferendas, prestar homenagem para alguém que já morreu. Alguns ficam ao lado do túmulo, choram, são pais, são filhos, são mães, são avós, são parentes e até cônjuge que chora a perda de alguém em algum momento no passado. Eles têm uma grande preocupação com o que está acontecendo do outro lado da vida. Aonde está essa pessoa? E a ideia de levar velas, flores, principalmente velas, é para iluminar a pessoa que está no além, que morreu. E é uma coisa assim que nós sentimos misericórdia, nem vou falar de dor, de pena, mas é uma misericórdia. E de entender aquela pessoa que não tem o conhecimento das Sagradas Escrituras, porque ela acredita que a pessoa está com Deus, a pessoa está nos braços de Deus. Quando é um jogador de futebol, está jogando lá no céu. Quando é um músico, ele está cantando para Deus. As pessoas aqui na Terra criam várias profissões, vários talentos para a pessoa na eternidade. O provérbio fala que na sepultura não há nenhuma construção, nenhum planejamento, mas as pessoas, elas sentem, forçadas ou não, que nem todo mundo quer ir, mas se perder um pai, a esposa diz, você tem que ir lá prestar uma homenagem para o seu pai. Enfim, é um dia muito triste. E realmente as pessoas passam um dia, até semanas antes, elas acham que vão ter uma conversa com quem morreu. A Bíblia diz que é impossível que alguém que esteja no além, do outro lado, que morreu, possa ter alguma comunicação. Tem muitos charlatões aí que prometem que você ou a pessoa vai conversar com alguém que já morreu. Não. Uma vez que a pessoa morreu, não há nenhuma possibilidade desta pessoa falar com alguém que morreu. Longe disso.
Mas houve um dia em que os mortos se preocuparam com os vivos. É interessante porque hoje os vivos se preocupam com os mortos, onde eles estão, querendo ajudá-los, prestando homenagem, fazendo elogios, e eles se preocupam. Mas houve um dia que foi diferente e os mortos se preocuparam com os que estão aqui na terra. Eu estou falando de uma passagem de Lucas, capítulo 16, e o versículo de número 19. Diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Esse é um homem como qualquer outro rico, que já partiu desta para o outro mundo, mas é relatado esse homem rico, de roupas finíssimas. No versículo 20, diz assim: havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Chama a sua atenção, quando se trata de um nome, então não é uma parábola. Muitas pessoas dizem, essa é uma parábola. Não. Parábola, você não tem um nome de uma pessoa. Quando diz aqui o nome de uma pessoa, porque é um fato que aconteceu. E todas as parábolas, não estou dizendo que essa seja, casos que ocorreram e que Jesus relatou, é porque ele esteve presente. Fatos ocorridos. E esse aqui é um caso emblemático, importante e que precisa ser avaliado com muito cuidado. Esse homem que é um mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, mostrando aqui lados, um homem rico e outro um mendigo. Isso não quer dizer que quem é rico vai para o inferno, não, ou quem é mendigo vai para o céu, quem é pobre, absolutamente. Não podemos nem imaginar isso. Hoje as portas da graça estão abertas a todos. E diz aqui, e desejava, falando do mendigo, alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Isso nos mostra aqui que os ricos, me mostra que esse rico, ao morrer, ele é sepultado. E o mendigo também morreu. E observa que a palavra de Deus, ela vai dar créditos ao local aonde se encontra Abraão. Abraão já é falecido, mas Abraão, por ele ser pai de multidões e seu nome, um dos nomes mais fortes das Sagradas Escrituras, inclusive vai citar também nessa passagem que a gente está compartilhando, é outro nome também histórico, que é Moisés, mas aqui fala de Abraão. Ele vai para um lugar aonde está Abraão. E ele é sepultado, então ele é levado, ele é colocado diante de Abraão na glória. Pode-se dizer um lugar maravilhoso, paraíso. A Bíblia diz que é o seio de Abraão. Ele está seguro. E quando eu vejo aqui a passagem de Abraão, eu me lembro de Gênesis 18, 19, que fala de Abraão e o seu sobrinho Lázaro, quando acontece que 3 anjos o visitam. A gente sabe que 2 são anjos, mas que um é Jesus Cristo. Se você observar lá, 2 anjos seguem viagem
em direção a Sodoma e Gomorra. Aquele lugar vai ser incendiado, vai virar um inferno, e Ló, juntamente com a sua família, a esposa fica no caminho, ela vem de encontro ao local onde Abraão está. Abraão está com um anjo, que a Bíblia chama de anjo, mas eu creio que é Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse que Abraão desejou ver o seu dia, lá em João 8, e viu. Você vai ler isso em João, capítulo 8. É a única passagem que eu me lembro que alguém se sentiu seguro junto com Abraão, que foi Ló e parte da sua família, que foi salvo. Mas vamos aqui, isso aqui é uma outra situação, vamos continuar aqui. E clamava, no versículo 23, diz assim, e no inferno ergueu os olhos, está falando do rico, que não tem nome porque ele não tem importância. Estando em tormento, viu ao longe, isso mostra a distância, que há aqueles que morrem em Cristo e os que morrem sem Cristo. Ele viu Abraão ao longe. Abraão é um estado, não um estado como capital de um estado, um local, não. É uma forma de dizer, né? Então Abraão, ele viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, pai Abraão. Então ele reconhece Abraão como pai. Tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. É impressionante. Esse é um dos relatos que realmente impressiona, porque ele está muito distante, ele vê Abraão, ele vê Lázaro e ele pede socorro, me ajuda, eu preciso me refrescar, porque isso aqui está me atormentando. Certamente o corpo desse rico foi sepultado na terra, mas a sua alma e o seu espírito já estão pagando caro. Sua alma já está sentindo o calor. Isso nos mostra que pessoas que morrem hoje sem Cristo, sem Deus, pessoas que morrem sem Cristo e sem Deus, ela já está no tormento, ela já sofre, ela já está agonizando e ela não tem o que fazer, porque o que acontece aqui é que esse homem rico, ele diz que está atormentado nessa chama. Mas alguém vai responder. E é Abraão. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e lá somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Eu lembro que um cantor famoso de pagode do mundo disse que prefere ir para o inferno porque lá vai ter muitas pessoas do que ir para o céu, porque lá não vai ter tantas pessoas e os seus amigos estariam no inferno. Brincadeiras à parte, esse cantor ele não sabe o caminho que ele já trilhou. Ele terá a oportunidade em vida de se converter, de mudar a sua história, mas é o pensamento de muitas pessoas. Elas poderiam aceitar a Cristo, converter, mudar de vida, mas elas preferem enfrentar um juízo do que aceitar a Cristo. Olha como o orgulho ocupa o coração de muitas pessoas.
Eu perguntei a alguém muito rica, sobre por que a pessoa ela deseja ser cremada. Ele disse assim, existem muitas razões porque as pessoas querem ser cremadas. E uma delas é que se houver um Deus, ele não terá como recolher o pó daquela pessoa que foi cremada. Normalmente ele pede para que jogue num rio, num lago ou no mar. A maioria das vezes os ricos querem que suas cinzas sejam espalhadas no mar, no oceano, no infinito oceano. Sabemos que o oceano não é infinito. Essa terra tem limites. O próprio Deus disse que colocou limites no mar. Mas a ideia é fugir de um futuro juízo. Mas eles estão totalmente enganados, porque em Apocalipse nos fala que o mar vai dar conta, a terra vai dar conta, tudo vai prestar uma conta a Deus e vai entregar os seus corpos. No dia do juízo, ninguém escapa. Aqui está falando de uma chama, de um inferno, que é uma palavra aportuguesada para facilitar o nosso entendimento. Na verdade, é lago de fogo. Aqui é uma condição de morte, um lugar. Mas o lago de fogo ainda não foi inaugurado, foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas as pessoas ainda serão lançadas lá. Mas aqui nos mostra claramente que esse é um lugar de tormento e de sofrimento. E ele agora não tem como reivindicar uma ajuda. Abraão pôs um ponto final. Disse assim, ninguém sai daqui para lá e nem de lá para cá. Ponto final. Foi assim que ficou claro no versículo 26 do capítulo 16 de Lucas. Mas nós podemos ver no 27, e disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai. Aqui, ele não pede para ir viver nos seios de Abraão ou ficar do lado de Lázaro, porque ele já sabe ali ele já tem uma compreensão de que não há solução para ele, não há como buscar uma saída, há uma distância enorme entre o local onde ele está, esse abismo, ao local onde está o pai Abraão e Lázaro. Mas a distância menor é voltar para casa, mas não é ressuscitar. Ele não tem intenção de voltar a viver mais 1 ano, 10 anos de vida. Não, ele morreu, ele já sabe da realidade. No 27 ele disse assim, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai. O que ele quer lá? Por que ele quer voltar para a casa do seu pai? Para matar a saudade, para rever a família, para poder ter uma nova história? Não. Ele quer voltar porque agora ele tem uma preocupação. Por isso que eu disse, o dia em que os mortos se preocuparam com os vivos. No finados, dia de finados, agora em novembro, as pessoas vão ao cemitério, prestam homenagem, algumas mulheres guardam roupa do esposo que morreu, o esposo guarda roupa, até namorado e namorada guarda a roupa de alguém que faleceu, um presente, uma lembrancinha, uma foto, preocupado com a vida de quem partiu. Mas esse aqui está preocupado no versículo 28. Ele diz assim, pois tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento, de sofrimento. O pedido é o seguinte, eu quero ir lá porque eu tenho 5 irmãos.
Imagino que esses irmãos, nenhum deles crê em Deus, nenhum deles crê em Jesus. E ele vai pedir para ir até lá, para dar um testemunho, para avisar, falar assim, olha, eu em vida pratiquei coisas que me credenciou a ir para um inferno. Faça diferente. Ele tinha uma preocupação com os vivos. Olhe bem, um morto se preocupando com os vivos. E hoje os vivos se preocupam com como que está a vida dos mortos. E aqui esse morto está preocupado com os seus irmãos. Novamente no 28, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Abraão, então, ouve bem essas palavras dele e disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Por que Abraão disse Moisés? Moisés, ele é um representante da lei. Ele escreveu o Pentateuco, né? Esses livros iniciais, todos foram Moisés, pelo Espírito Santo. Então, ouça Moisés e os profetas. Quantos profetas nós temos? Vários profetas. Até João Batista, vários profetas. E ouça, que eles possam ouvir. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão disse, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. A visão de lá para cá, ela é muito clara, aberta. Abraão disse assim, olha, pode ir até um morto, se eles não ouvirem os profetas, eles não vão acreditar, mostrando o nível de descrença, de falta de fé. Hoje a gente vê pessoas que pode aparecer um fantasma. Estou dizendo que aparece. Só para você entender. Tem pessoas que não vai mudar de vida. Existem pessoas que têm doenças incuráveis e elas são curadas, mas nunca mais agradecem a Deus. Existem pessoas que, por causa de um susto, de alguma situação na vida dela, essa pessoa, ela promete, faz promessa, e depois que se salva, que se escapa de uma situação, ela não lembra mais de Deus. Pai Abraão está dizendo de pessoas assim, pessoas que de fato nunca vão se arrepender. Mas não é porque não ouviram, não. É por causa da incredulidade do coração dessas pessoas. Aquele morto estava muito atento lá na eternidade, mas na eternidade de sofrimento. Mas ele lembrou de seus parentes aqui na terra e se preocupou, tentou ajudar, mas não havia a mínima possibilidade de ajudá-lo. Por isso que é fake, qualquer charlatão, qualquer pessoa que diz ter comunicação com os mortos, isso não é verdade, não há nenhuma possibilidade de comunicar, de trazer alguma resposta. É impossível. E eu deixo aqui uma palavra para você. Acerte sua vida. Enquanto há tempo, ajuste os seus caminhos, coloque a sua vida bem em ordem,
caminhe com Cristo, porque se um dia você deixar esse planeta Terra, fechar os seus olhos, você possa aparecer nos seios de Abraão. Paraíso, terceiro céu, como queira. E não como esse homem rico, cheio do dinheiro, mas com coração duro, igual aos seus irmãos. Ele não é diferente dos seus irmãos. Ele fala dos seus irmãos, mas ele é assim também. Que Deus tenha misericórdia de todos os incrédulos e dos que rejeitam o Senhor.